Sejam bem-vindos ao Planeta Campo Talks, eu sou a Yael Bonfim e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a adaptação da agropecuária às mudanças climáticas, a esses extremos que nós temos acompanhado, como incêndios, secas e inundações. E quem está aqui para falar comigo sobre isso é Silvia Massuá, presidente da Embrapa. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, e a Yeli, de estar aqui hoje no Planeta Campo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Silvia. Eu vou trazer um pouquinho do seu currículo aqui para o pessoal, porque é bem interessante, ela tem uma trajetória muito bacana. Então, Silvia é doutora em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ela também possui mestrado na área de automação pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e graduação em análise de sistemas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Além disso, desde 1989, a Silvia é pesquisadora da Embrapa, com aproximadamente 100 publicações técnico-científicas. E nos últimos 15 anos, ela vem atuando na gestão, incluindo a posição de chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital até 2022. E aí, então, em 2023, ela assumiu a presidência. Silvia, que currículo bacana. Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória, né? Aqui a gente viu um pouquinho da parte acadêmica, dos títulos, mas o que você poderia compartilhar com a gente sobre a sua, realmente o que você destacaria na sua trajetória, o que mais te orgulha, quais Hum. foram os principais desafios até chegar nessa posição de presidente da Embrapa? Há 40 anos atrás, né, quando a computação estava começando, na conversa com meus pais, né, eu tinha muita facilidade em exatas e naquela época, pensando em fazer engenharia, alguma área assim, eu vi que a computação, poderia abrir um leque de oportunidades, né, para desafios que viriam pelo futuro, que é o presente hoje. E na época, eu sou mineira, eu estava saindo de Minas e eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Eu fui estudar em Campinas e fazer um estágio no CTI, Centro Renato Ache, que tinha uma parceria com a Embrapa para criar uma fábrica de software em 1988, criar uma fábrica de software na área, da agricultura e com o Banco do Brasil na área financeira. Então eu achei bem interessante de ver como a computação poderia ajudar no nosso arroz e feijão do dia a dia. Aquilo me motivou a prestar o concurso da Embrapa e trouxe um outro significado de ver como a computação aplicada poderia ajudar a resolver os problemas da agropecuária brasileira. E daí era um desafio muito grande, que até então, naquele momento, em 89, foi quando a Embrapa começou a contratar pesquisadores da área de exatas, além dos agrônomos, veterinários, já com essa visão que a computação seria o terceiro pilar da pesquisa científica, aliada à teoria e à experimentação. Então, toda essa carreira, né, de mestrado e doutorado, eu já fiz com estudos de caso na agricultura, indo para campo com meus colegas, participando, com vários pesquisadores da Embrapa. E aí é bem motivador ver hoje, né, como a Embrapa, naquela época, teve visão de preparar pesquisadores, né, como eu e outros colegas, para que pudesse atuar em equipes multidisciplinares para ajudar a trazer essas soluções para a agropecuária brasileira. Muito bom. Agora, Silvia, olhando para o futuro, qual seria essa inovação que você vê realmente como algo que vai fazer a diferença para a agricultura e pecuária no futuro? Então, a gente está aqui no bate-papo já justamente discutindo os desafios das mudanças climáticas, né, a questão dos eventos extremos. Hoje, em 50 anos, né, que nós passamos aí de importadores de alimentos para grandes produtores e exportadores de alimentos, foi graças à ciência, tecnologia, né, e à assistência técnica e extensão rural e políticas públicas associadas a tudo isso para a agropecuária brasileira. E aí, nesses 50 anos, nós levantamos muitos dados e informações de diferentes sistemas de produção, em diferentes biomas do nosso país, em diferentes tipos de solo e clima. Então, hoje nós temos esses dados e informações, eles podem ser utilizados para mostrar quanto a nossa agricultura é sustentável e para mostrar como que a gente pode se preparar melhor para a adaptação às mudanças climáticas, né? Então, hoje você tem dados aí de temperatura e clima de mais de 100 anos, você tem esses eventos extremos, todas essas informações, modelagem, simulação, novas tecnologias que você pode usar. Hoje se fala muito de inteligência artificial. Por que se fala muito? Porque hoje você tem dados e informações heterogêneos no campo, você tem dados de microclima, você tem imagens de satélite. Antes do campo, você tem conteúdo digital para você poder trabalhar com edição gênica, outras informações, prospecção
prospecção de genes resistentes a estresse hídrico, pós-produção, você pode trabalhar com os dados para você planejar melhor a sua fase pós-produção, armazenamento, distribuição e logística. Então, o desafio é hoje colocar essas novas tecnologias para ajudar a melhorar, a melhorar a tomada de decisão do produtor rural e ajudar também a planejar melhor todo o sistema de produção, desde a pré-produção até a pós-produção. Perfeito, Silvia. Então seria a gente pegar todo esse conhecimento que a gente tem e realmente aplicá-lo a nível de forma mais abrangente, que todos os produtores tenham acesso a isso, digamos assim. Isso, porque hoje o que que acontece? Muitos dados são gerados, mas o produtor rural muitas vezes não sabe como utilizar ou não tem acesso a essa informação para ele poder utilizar de forma mais preditiva, até para diminuir o risco dele, né, no sistema de produção. Então, hoje, a gente pode e deve usar mais desses dados e informações para trazer essa informação de forma mais antecipada para o produtor rural, para que ele possa ter um sistema de alerta, um sistema de previsão climática, que ele possa trabalhar melhor e planejar melhor todo o seu sistema de produção. Tá certo. Agora, Silvia, uma outra coisa que eu queria conversar com você é sobre a mensuração da nossa pegada de carbono, né? Principalmente, tanto ali a nível fazenda, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade imensa pelo tamanho do Brasil e pela quantidade de propriedades que a gente tem, de conseguir fazer esse inventário a nível das fazendas mesmo, né? E o que eu queria perguntar para você quais os principais desafios, então, nesse processo, para a gente realmente conseguir mensurar esses números e mostrar realmente qual é o real balanço de carbono da nossa agricultura e pecuária. Bem, a gente tem vários desafios nesse sentido. Como você falou, nós temos aí 5 milhões de produtores aproximadamente no país, e é difícil, às vezes, você fazer esse cálculo da pegada de carbono para cada produtor, vamos dizer assim, né? Hoje, a Embrapa trabalha hoje ela já coletou esses dados, tanto para agricultura, pecuária e floresta durante muitos anos, do ponto de vista de projetos de pesquisa em parceria com cooperativas, associação de produtores e com a parceria público-privada com outras instituições, né? Onde a gente tem hoje uma calculadora que calcula a pegada de carbono, ela chama a Footprint Calculator, que é uma calculadora que foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa, e a gente pode calcular, então, todos os elos da cadeia produtiva, a pegada de carbono para diferentes sistemas de produção, para diferentes cadeias produtivas. Nós começamos com a cana, mas a gente está fazendo isso com milho, com soja e outras cadeias produtivas, como café, entre outras. Mas o nosso desafio, muitas vezes, é pegar vários desses resultados e criar como referência para a agricultura tropical. Então, hoje, na Embrapa, a gente tem um programa Integra Carbono, onde a gente está trazendo esses dados, né, que a gente coleta. A Embrapa, na verdade, ela já participou da elaboração da política pública do Programa da Agricultura de Baixo Carbono desde 2010, e ela vem coletando os dados e informações para diferentes tecnologias que estão inclusas dentro do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, que hoje chama Renova Agro. Então, você tem lá desde a fixação biológica de nitrogênio, plantio direto, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação, regeneração com florestas plantadas. Tudo isso são tipos de tecnologia que é incentivado que os produtores adotem, e a gente faz análise dos dados daqueles produtores que estão adotando para a gente poder usar essas informações para cálculo da pegada de carbono, inclusive. Por exemplo, a gente acabou de lançar, que comparando integração lavoura-pecuária-floresta com a parte só de floresta, o estoque de carbono por ano é 30 quilos por ano a mais do que por hectare, do que quando você trabalha só com a floresta, com a recuperação de florestas. Então, quando você trabalha com a integração lavoura, pecuária, floresta, você tem mais sequestro de carbono, você consegue estocar mais carbono no solo. Então, é um tipo de informação que a gente está coletando de vários sistemas de produção para várias culturas. E agora a gente não integra carbono, a gente quer criar essas referências em agricultura tropical, para isso ajudar a gente até na negociação com outros países do clima temperado, que são outras realidades do que o que a gente vive aqui no Brasil e no cinturão tropical do planeta. Exato, e a gente percebe, né, que inclusive essa agricultura do clima temperado, hoje, ela é a referência mundial quando a gente fala das emissões da agricultura e pecuária. Então, Silvia, você acredita que a gente caminhando para fornecer essas métricas, essas referências do Brasil, a gente realmente vai conseguir
mostrar isso para o mundo de uma forma eficiente, isso vai ser aceito, muito provavelmente? Sim, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, a agricultura brasileira precisa se comunicar melhor, né, desses resultados, que a nossa agricultura é sustentável do ponto de vista ambiental e social também, não só econômico", mas para isso a gente precisa trazer esses índices métricos e essas referências. Então a gente tá na Embrapa está trabalhando com isso, tá, para que isso ajude a gente, inclusive nessas negociações, mostrando dentro do Plano Nacional, do IPCC, né, o Plano Nacional de mudanças climáticas, o Plano Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, a gente trabalha junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia dentro das referências do agro. E aí hoje a gente fala que a gente está no Tier 2, né, que é as referências que é trazido, que é aceito mundialmente, né, Que são essas do clima temperado. e que são essas do clima temperado, e a gente está começando a inserir algumas referências como eu coloquei aqui, com algumas tecnologias, como integração lavoura, pecuária e florestas, entre outras, que a gente já trabalha aqui no Brasil, e a gente colocar como referência para a agricultura tropical, né? Então, a gente já está trabalhando que a gente quer chegar no nível Tier 3, que entre em mais essas referências. Então, a gente está trabalhando junto com o Inventário Nacional, né, de Mudanças Climáticas, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e vários parceiros, para que a gente coloque essas referências para melhorar aí, mostrar esses dados e informações. E a gente tem uma previsão para isso, Silvia? Tem um planejamento nesse sentido? Quando é que a gente acredita que realmente esses dados estarão disponíveis? A nossa previsão é que até a COP 30, Olha, e daqui a um ano aproximadamente, a gente já tenha, não digo todos, mas a gente já tem algumas referências para algumas tecnologias, que a gente já tem mais dados e informações aí, a gente já consiga mostrar na COP 30. É o nosso objetivo aqui em 2025. perfeito. Já que você citou a COP30, eu queria te perguntar, né, aproveitando, quais serão os nossos principais desafios, quais serão as nossas principais oportunidades nessa Conferência do Clima do ano que vem, que vai ser aqui no Brasil? Então, a nossa ideia, a Embrapa, ela vem trabalhando em parceria, né, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa trazer esses dados e informações, mas muito mais do que isso, mostrar o que o Brasil está fazendo do ponto de vista de sustentabilidade, assim, o que, que nós estamos pensando? Garantir a nossa soberania em segurança alimentar e nutricional, né? Então, primeiro a nossa soberania nacional, né, e mostrar isso, mas também como a gente pode colaborar com garantir a segurança alimentar no mundo todo, trazendo como a gente pode aumentar a nossa produção e produtividade de maneira sustentável nas três dimensões, ambiental, econômica e social, mas também trazendo aí como a gente pode aumentar essa produção e produtividade sem precisar de expansão de áreas. Então, hoje nós temos também esse programa do governo federal, aí, liderado pelo nosso ministro Carlos Favaro, dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é para recuperação de áreas degradadas, né? É um programa onde a gente está vendo que a gente pode aumentar essa produção e produtividade de maneira sustentável. A gente hoje já fez um trabalho junto com o Ministério, estimando aí 160 milhões de hectares de pastagem, onde 40 milhões de hectares de pastagem são áreas que podem ser recuperadas. A gente fez um estudo mapeando e cruzando esses dados com os dados de aptidão agrícola, e a gente viu que 28 milhões de hectares tem aí uma degradação que pode ser classificada entre intermediária e severa, e aí com a aptidão agrícola muito boa, a gente fez estado por estado, o que poderia ser? Passado de um pasto, por exemplo, mal manejado, para um pasto bem manejado, ou para agricultura, né, com um sistema de integração lavoura-pecuária, ou integração lavoura-pecuária-floresta, ou sistema de consórcio, por exemplo, no Nordeste. Então, a gente está fazendo esses estudos, esse tipo de tecnologia a gente quer trazer para a COP30, a gente quer fazer, a Embrapa tem uma unidade hoje, é a Embrapa Amazônia Oriental, que trabalha há mais de 50 anos lá na Amazônia. Na verdade, a gente tem várias unidades que trabalham na Amazônia como um todo, né? São 7 unidades que trabalham lá, e a gente quer, então, fazer um showroom, onde a gente traga desde o sistema agroflorestal, como a gente vem trabalhando lá, por exemplo, com a questão do açaí, dendê, cacau, né? Como que você trabalha com a recuperação florestal naquelas áreas, como que a gente trabalha lá em parceria com as comunidades tradicionais e indígenas, fazendo a transição ecológica, trazer também como a gente vem trabalhando, por exemplo, com o sistema integração lavoura,
pecuária lá no nosso país, não só o que a gente fez na Amazônia, mas o que a gente fez em todo o Brasil, né? Mas trazendo isso e mostrando com dados, informações que é sustentável, essas práticas mais sustentáveis, é uma oportunidade. Então, a gente desenvolveu um plano de comunicação, onde a gente vai, a partir da COP29 agora, já lançar esse programa de comunicação, onde a Embrapa trouxe 2 jornadas, uma de relacionamento e uma de conhecimento. Então, lá, a partir de março de 2025, a gente quer fazer 5 eventos preparatórios nas 5 regiões do país, onde o último evento, então, seria na COP30, onde a gente vai estar mostrando esse showroom com essas tecnologias na própria área física da Embrapa, lá na Embrapa Amazônia Oriental, que é em Belém, no Pará, mas também trazer também esses dados e informações, onde a gente pode mostrar uma fazenda sustentável para trabalhando com o sistema agroflorestal, com o sistema integrado, sistema consorciado, como que a gente tem desenvolvido isso no nosso país. Muito bom, Silvia. Agora, como a gente está falando sobre essas técnicas sustentáveis e tudo mais, eu sei que vocês também participaram, né, do Plano Nacional de Bioinsumos, desse desenvolvimento desse mercado. E eu queria entender como é que a Embrapa hoje vem apoiando a inovação e o desenvolvimento desses bioprodutos, né, com segurança e com inovação também. A Embrapa já trabalha com essa parte de bioprodutos, bioinsumos há muitos anos, né? Na verdade, se a gente pega, né, desde a doutora Jona Dobenheiner, lá quando ela começou a descobrir a fixação biológica de nitrogênio, a gente começou a avançar isso no país há mais de 40 anos, a gente já vem avançando nesse portfólio de tecnologias. Isso tem avançado mais nos últimos anos, desde o plano, quando foi implantado o Plano Nacional de Bioinsumos, como uma política pública do Ministério da Agricultura e Pecuária, e a Embrapa vem trabalhando com a utilização, né, de estudos, né, de micro-organismos para trabalhar com uma diversidade de produtos, vamos dizer assim, desde de bioinsumos, mas também biofertilizantes, bioestimulantes. O que a gente tem feito? A gente tem trabalhado em parceria, né, com outras instituições públicas e privadas. Então, por exemplo, recentemente a gente lançou, por exemplo, o Biomafós, que é hoje um dos mais utilizados no país, né? Então, a gente tem trabalhado com várias propostas de tecnologia. O que a gente preza muito é a questão da segurança e da qualidade para o próprio produtor rural, né? Porque a nossa preocupação é exatamente isso. Então, a gente tem desenvolvido esses bioprodutos, mas também trabalhado muito na questão dos protocolos para garantir essa segurança dentro aí da produção desses bioinsumos, desses bioprodutos. Também tem sido uma parceria aí junto ao Plano Nacional de Bioinsumos. Ô, Silvia, esses bios, eles na verdade também têm um papel importante nessa questão que a gente vinha falando da resiliência climática. Com certeza. Por quê? Porque ele acaba entrando também como uma alternativa em relação aos produtos sintéticos, né? Aos fertilizantes de base fóssil, né? Primeiro, assim, ele ajuda a gente a diminuir um pouco a dependência que a gente tem desses tipos de produto, né? Então, isso acho que chamou muita atenção quando veio a guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia e viu que o Brasil dependia 85%, né, da importação de fertilizantes. Então, começou a ver até uma questão de soberania nacional, como o Brasil poderia trabalhar melhor nessa questão. E esses bioprodutos, eles podem ser como alternativa, complementar, e inclusive para garantir, tem estudos que mostram que muitas vezes esses biofertilizantes, eles podem ajudar nessa questão da resiliência à mudança climática, né? Inclusive dessa questão, quando a gente está falando de uma agricultura de baixo carbono. Então, isso já tem sido demonstrado cientificamente e a gente tem evoluído para explorar isso com novos micro-organismos para cada vez mais trazer essa alternativa para o produtor rural. Além de, muitas vezes, a questão de redução de custos, né? Então, além de ser uma alternativa para a questão de redução de custos, ele pode ser uma alternativa para trazer essa agricultura de baixo carbono e até mesmo trazer esse selo de sustentabilidade que tanto é exigido hoje, não só no nosso mercado nacional, mas no mercado internacional.
E isso é muito bacana porque o Brasil vem liderando, né, esse mercado, vem liderando esse crescimento, a gente realmente está saindo na frente dos outros países, talvez até por conta dessa nossa questão de dependência internacional, os nossos produtores vêm tentando realmente procurar outros caminhos, né, Silvia? É interessante, porque quando a gente fala da nossa agricultura, hoje ser referência em agricultura tropical, né? Hoje a agropecuária brasileira representa aí 25% do PIB, chamando a atenção que a importância de você ter uma agricultura baseada em ciência, porque a ciência ela já tem que estar olhando lá na frente. É Então, verdade. quando a gente fala da fixação biológica de nitrogênio, de bioprodutos, a ciência já está. Isso leva muitos anos, mas a ciência, o que a gente está colhendo hoje, que a gente já trouxe lá de vários anos, e a gente já está hoje como hoje a gente tem a edição gênica, a biotecnologia, hoje a gente consegue avançar mais rapidamente com o desenvolvimento desses novos bioprodutos. E aí hoje o Brasil está na frente disso. Hoje a gente tem um estudo que mostra que o Brasil 61% dos brasileiros já usam bioprodutos, né, diversos tipos, bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes. Isso é interessante. O segundo lugar vem para a Europa com 25%. Então mostra, né, que a Então a gente Europa que está na tanto frente de longe, de né, longe, Silvia? que mostra que a gente está bem avançado nessa linha e que a gente pode avançar mais. E hoje, com essas novas tecnologias, como a biotecnologia, né, a edição gênica, você consegue avançar mais rapidamente. Né, desenvolver esses novos bioprodutos mais rapidamente. Então, isso é interessante também. A gente está falando de mudanças climáticas, hoje também com a edição gênica, você consegue simular, prospectar genes resistentes a estresse hídrico, tolerante à seca, né? Mais rapidamente também. Então, isso é bem interessante que a ciência pode trazer e são novas inovações aí que pode estar contribuindo com essa agricultura mais resiliente. Perfeito. Silvia, agora falando um pouquinho de transição energética, que também é um assunto importante para o mundo, importante quando a gente fala dessa questão de clima e que pode ser uma nova fonte de renda para os produtores brasileiros. E aí, como é que o setor agropecuário pode contribuir nessa transição e qual é o papel da Embrapa em ajudar a gente a desenvolver essas tecnologias, em a cada vez mais colocar isso no mercado com esses nossos bioprodutos de energia vindos do agronegócio? Então, é super importante essa questão da transição energética, eu sempre comento, né, que dentro dos nossos desafios, o grande desafio é a segurança alimentar, mas a gente pode, né, pelo modelo que o Brasil desenvolve aqui com sistemas integrados, consorciados, a gente pode produzir sim bioenergia, bioprodutos, biocombustíveis, sem comprometer, eu acho que isso é o primeiro ponto, sem comprometer a produção de alimentos. Eu acho que esse é importante estar claro, né, hoje a gente já trabalha, né, com etanol de segunda geração, aí com milho na segunda safra, pode ser uma alternativa aí para a produção de biocombustíveis, que já vem desenvolvendo no país. E interessante que a gente já tem políticas públicas, de novo, acho que um diferencial do Brasil é que as políticas públicas são baseadas em ciência. Então, hoje, por exemplo, o Renova Bio, que incentiva a produção de biocombustíveis, a Embrapa participou desse processo todo para trazer os dados e informações para você poder incentivar a produção de biocombustíveis, né, trazendo aí inclusive os critérios de elegibilidade, como que pode usar a ciência, dados, informações, a calculadora para pegada de carbono, tudo isso, o Renova Calco, tudo isso foi utilizado para subsidiar essa política pública hoje, que já está trazendo aí o Renova Bio, mais de 100 milhões de créditos, CBIOS, né, Sim, que é no mercado voluntário. sim, que só para o pessoal entender, é um estilo de mercado de carbono dos combustíveis renováveis, né? Exatamente. Então isso já vem sendo incentivado. E aí o que é interessante nessa transição energética? A gente pensar o quanto isso pode contribuir com uma alternativa, né? Hoje na Europa está muito em voga a questão dos carros elétricos, é uma opção, mas a produção de biocombustíveis é uma alternativa, né? Hoje a gente já tem incentivado e várias hoje montadoras já estão vendo o carro híbrido como uma solução alternativa aí para a produção. E na aviação também, não só na questão dos carros, mas na aviação tem um desafio grande, porque hoje quem mais emite CO2 na atmosfera é a aviação.
aviação. E aí eles estão vendo alternativas e veem o biocombustível como uma alternativa também, mas para isso precisa ter escala para a produção desses biocombustíveis. E aí o Brasil, de novo, aparece, né, não só o Brasil, tem os Estados Unidos e outros mercados que aparecem aí como que podem ajudar, né, nessa questão do combustível sustentável para a aviação. Então, o Brasil tem, além do mais, que o Brasil ele é hoje um dos países que mais tem novas alternativas para energia renovável, né? A gente tem eólica, vários outros tipos, né? A gente fala muito de energia fotovoltaica, que a gente está implantando cada vez mais nas propriedades rurais. São alternativas para a produção de energia mais limpa, né? E o Brasil, então, ele é visto aí como uma grande oportunidade para os produtores rurais também. O que a gente tem que trabalhar, de novo, são em políticas públicas que incentivem para que isso dê escala sem comprometer a produção de alimentos no nosso país e para o mundo todo. Perfeito. Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, né? Passamos por vários assuntos bacanas aqui, né? Biosoluções, recuperação de pastagens degradadas, transição energética, resiliência da nossa produção. Então, muito obrigada por trazer tanta informação aqui pra gente no Planeta Campo Talks. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Silvia. Bom, eu vou ficando por aqui, então, com o Planeta Campo Talks e te vejo na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.